Olá pessoal, o que será que vocês pensam quando nós falamos humanização no futebol? O que seria o processo de humanização no futebol? Olá, hoje aqui no nosso LEP Conversa temos o prazer de ter o Hudson aqui, para que ele pudesse explicar um pouco para nós, na verdade responder a pergunta, Hudson, o que é esse processo de humanização do futebol? Né? Já que você acaba de escrever um trabalho que foi premiado e que tangencia, não, na verdade mais do que tangencia, né? Chega a iniciar um processo de construção desse conceito do que é humanização no futebol. Sim, e isso significa muito, não só para mim, mas acho que significa muito também para o Alcides e para o laboratório, porque uma das conversas que a gente sempre teve há muito tempo, né, especialmente nós dois, mas vários colegas nossos aqui também, é exatamente isso. Como que a gente consegue perceber o jogador ou a pessoa que vai para além do jogador? Como que a gente consegue transformar isso em um conceito que seja realmente claro, né? Se vocês olharem com atenção, e o Alcides vai concordar comigo, a gente não tem uma conceituação muito clara do que significa essa humanização, ou seja, o que significa, é até interessante isso, porque embora pareça muito complexo, talvez não seja, o que significa tratar o humano como humano? O que significa tratar as pessoas, gente como gente? Eu gosto quando o Hudson questiona, e o lado humano? Como que fica o lado humano? O que é o lado humano, Hudson? Não, isso é muito interessante porque talvez alguns de vocês leiam as coisas que eu escrevo na Universidade do Futebol. Eu tenho uma coluna semanal todas as quartas-feiras lá, e esse foi exatamente um dos temas, né? Alguns colegas nossos, com a melhor das intenções, ou com as melhores intenções possíveis, usam muito o termo lado humano. E eu conversei isso várias vezes com o Alcides, e esse trabalho a que o Alcides se refere, que por ocasião foi o meu trabalho de conclusão de curso no curso Ciência do Esporte aqui na Unicamp, numa das colunas eu faço esse questionamento, porque qual que é o grande problema de se falar de lado humano? Ou quais são os grandes problemas? São pelo menos dois. O primeiro deles é muito simples, o humano não tem lados, né? E mesmo se o humano tivesse lados, é muito complicado você dizer que existe um lado humano, porque dá a impressão de que o lado humano é tão importante quanto o tático, quanto o técnico, quanto o físico. Ou seja, você subjuga o humano e você iguala ao humano aquilo que na verdade são os produtos do humano, né? O tático, o físico, o técnico, etc. Eles são reproduções, por assim dizer, são consequências da humanidade que existe anterior ao jogador. Então esse é um ponto. Se por acaso, Alcides, ainda se houvesse a possibilidade do humano ser uma forma geométrica, talvez a única solução que nos restasse fosse pensar no humano como um círculo. E aí o grande problema que entra aqui é que o círculo não tem lados. Então a gente voltaria ao começo da nossa conversa. Fala-se muito do lado humano, como eu disse, com a melhor das intenções, mas a impressão que fica, e no nosso trabalho a gente conversou bastante sobre isso, né? Eu nos textos, tanto da universidade quanto no ensaio que foi esse trabalho de conclusão de curso, nos parece que a expressão lado humano, ela acaba, isso é muito interessante, reforçando o discurso desumanizante, que é exatamente o que a gente quer combater. Mas não é tão simples construir esse conceito de humanização, né? Você não simplesmente pensou, teve um insight, uma epifania para falar sobre humanização. Onde você se pauta? Quais são aí, onde você foi buscar referências para poder sustentar essa discussão sobre humanização? Lembrando que o seu trabalho tem até um título muito interessante, Notas sobre um futebol poente. Olha que interessante. Onde você vai buscar essa inspiração? Sim, em outras playlists aqui do LEP Digital, vocês eventualmente vão se deparar com o Luiz Godoy, que é um dos nossos companheiros aqui de laboratório. E o Luiz Godoy me apresentou, a partir da pesquisa dele, sobre o circo e sobre o clown, na verdade, e aí eu já abro aqui e deixo subentendida a questão da interdisciplinaridade. Mas ele me apresentou, e talvez tenha apresentado também ao Alcides, este livro aqui, do Tony Hara, se chama Saber Noturno, uma antologia de vidas errantes, que foi um trabalho de doutorado desenvolvido lá em Barão Geraldo. Que logo estará no LEP Indica. Exatamente, e aliás nós já indicamos de antemão, porque para além de ser um trabalho, Alcides, muitíssimo denso, é de uma
beleza incrível, é muitíssimo bem escrito, né? Você encontrar um trabalho que consiga conciliar a densidade científica com uma escrita agradável, né, é realmente muito complicado. E o Tony Hara fez isso muito bem. Por que nota sobre um saber poente? Porque nesse livro, o Tony Hara apresenta, e isso já fica bastante claro no título, uma espécie de percepção do humano para além daquilo que é iluminado, daquilo que é visto, daquilo que é positivo, né, se você preferir o termo. E ele cita através do Nietzsche, através do Walter Benjamin, através do Charles Baudelaire, através do João do Rio, cronista, coloca essas figuras como exemplos de pensadores que conseguiram, através do olhar para as próprias trevas, criar um conhecimento que fosse útil não só para eles, mas também para a sociedade. E a gente começou a fazer essa espécie de relação e perceber que no futebol isso também acontece. De alguma forma, Alcides, parece que nos últimos tempos a gente tem ficado cada vez mais preocupado com o conhecimento racional, que se expressa tanto na nossa fala quanto nos nossos treinos. Isso não é uma crítica em si, mas pode vir a ser uma crítica se ao lado disso a gente ignorar completamente essa dimensão, por assim dizer, invisível, não vista do ser humano, que, por sua vez, só um parêntese, é tema de outra coluna que eu escrevi na Universidade do Futebol já há algum tempo, que se chama Sobre o Jogo Invisível, no qual esse livro, inclusive, é citado. Ou seja, esse futebol poente é o futebol que começa a considerar que o humano vai para muito além daquilo que é visto. Existe uma face do humano que não é vista, que não é clara para nós como treinadores, analistas, gestores, etc. E não é claro para o jogador. E você andar no escuro é 1000 vezes mais difícil que você andar na luz, né? E esse talvez seja um dos grandes desafios dos profissionais do futebol que estão sendo formados aí nos próximos anos. Como que você consegue, além de desenvolver metodologias que sejam adequadas, por assim dizer, à complexidade do jogo, que seria já um tema de uma outra discussão nossa, mas como que você consegue, além disso, Alcides, olhar para o humano na sua inteireza, o que significa olhar para lugares que não são iluminados, você caminhar no escuro, você caminhar à noite, né? E talvez por pensar, e aqui eu encerro a minha fala, por pensar nessa transição, que a gente fala de nota sobre o futebol poente, que está saindo da luz e que está se esforçando para entender as trevas, né? Veja, Hudson, aqui no nosso Lab Conversa, né, nós estamos conversando sobre esse teu trabalho e você, na sequência do ensaio, faz uma relação com o jogo. Né? E aí é o subtítulo do trabalho do Hudson, o jogo como um espelho da alma, né, no processo de humanização. Como você faz essa transição, como você usa e como você traz o conceito de jogo tão caro para nós aqui no LEP, tão importante para discutir pedagogia do esporte e, óbvio, tão importante para o futebol, como você faz aí essa aproximação? Sim, é muito interessante, em primeiro lugar, para vocês que assistem ao vídeo agora, fazer o apontamento de que uma das grandíssimas referências de jogo no Brasil está aqui sentada ao meu lado. E, evidentemente, junto do Alcides, a gente tem que citar o professor João Batista Freire, ou seja, se você tiver interesse em saber mais sobre o jogo, basta se debruçar sobre a obra do Alcides e do professor João Freire, que já, com certeza, vão trazer um embasamento muito grande. A minha função, basicamente, era pensar como que o jogo poderia ser importante nesse processo de humanização, ou seja, isso por si já era uma outra pergunta, como que a gente conseguiria conseguiria conciliar essas duas coisas. E como que a gente fez essa conciliação? Basicamente no meu trabalho, e isso inclusive é também tema de uma outra coluna que acabou sendo anexada ao trabalho, que se chama Notas sobre o processo de humanização no futebol, em que eu acabo desenvolvendo a ideia de pelo menos 3 fatores que me parecem importantes para que a gente consiga transformar esse processo de humanização em um processo, vamos dizer assim, prático. Eu tenho uma certa ressalva com o termo prático, que dá a ideia de que uma conversa, por exemplo, como essa minha com vocês, não seja prática, mas pelo contrário, ela por si só já consegue concretizar um conhecimento que a priori está guardado, né, nesse ser que fala. Mas na verdade, o simples fato de você conversar é prático, mas é preciso levar isso para o campo. Então quais são os 3 passos que eu coloco lá? Primeiro, um ajuste do olhar, ou seja, você começar a perceber a complexidade do jogo e também perceber que existe essa dimensão invisível, por assim dizer, do humano. E aí eu desenvolvo outras coisas que não são o foco aqui dessa pergunta que o Alcides me fez. O segundo é um ajuste do pensar, que significa perceber o jogo como complexo,
como caótico, e sendo que esse caos é gerador de ordem, que por sua vez é seguida de um caos, e assim sucessivamente. Para quem trabalha com futebol, isso me parece, embora complexo, me parece básico, a gente precisa ter esse entendimento. Principalmente agora. Principalmente agora. E o terceiro ponto, Alcides, que é a sua pergunta, é o ajuste do jogar. E o ajuste do jogar, para mim, se dá através do treino, e este ajuste através do treino acontece a partir de uma perspectiva baseada em jogos, ou no jogo. Por quê? Porque uma perspectiva baseada, por exemplo, numa metodologia analítica, ela nos parece em alguma medida desumanizante, porque sendo mecanicista, ela acaba repartindo esse jogador em diversas partes e, por consequência, repartindo o jogo. E o jogo, quando repartido, ele morre. Você precisa olhar o jogo, e é muito interessante, aliás, especialmente na nossa área, que se habituou a citar com correção o Edgar Morin, é muito importante a gente perceber que sim, é bem verdade que é preciso olhar para o todo, mas o próprio Morin, inclusive eu abro aqui uma sugestão de leitura que o Alcides fará depois no LEP indica, no livro chamado O Método, o primeiro livro, A Natureza da Natureza, o Morin deixa muito claro que não basta saber do todo, a visão holística não serve, né? É preciso considerar... Ela não é suficiente. Ela não é suficiente porque existem as relações entre as partes, ou seja, as partes isoladas não dão conta, mas o todo também isolado não dá conta, né? E é interessante que essa confusão acontece muito. Voltando ao que eu dizia, uma perspectiva que quebra esse jogador em várias partes, ela é desumanizante. O jogo, na medida em que ele, além de contemplar esse todo, por assim dizer, que reflete, né, o próprio jogo, além de fazer isso, o jogo ele é uma espécie, a gente coloca isso baseado inclusive no saber noturno, quando se fala do Charles Baudelaire, é uma espécie de terapia. Porque quando você joga, você entra em estado de jogo, ou seja, você imerge completamente no jogo, você entra no estado de suspensão temporária da realidade, mas emprestando elementos do real para esse jogo, né? De modo que você acaba basicamente se desligando por um determinado momento da realidade e emergindo, né, mergulhando nesse estado de jogo. Se você faz isso, Alcides, então consequentemente uma metodologia baseada em jogos, além de ter uma função que nos parece pedagogicamente melhor, ela também tem uma função existencial, vamos dizer assim, ontológica, se você preferir, que é muitíssimo interessante. Daí a necessidade, nos parece, a mim, ao Alcides e a vários colegas, de que não só seja necessário estudar muito o jogo, Alcides, mas seja preciso estudar o jogo conciliado a outras referências. O Johann Huizinga, que é o autor referência na nossa área, não era um pedagogo, né? Pelo contrário, é um autor que vai trazer referências da filosofia. Se a gente se mantiver apenas na nossa área, é evidente que a gente consegue discutir, mas emprestar essas referências é fundamental para conseguir avançar um pouquinho no conhecimento. Pessoal, vocês viram o quanto é complexo o trabalho e o quanto é interessante o trabalho. Veja, o Hudson explicou o trabalho, mas isto não tira de vocês a necessidade e o grande desafio de ir ao trabalho, ler o trabalho. Então o trabalho vai ficar num link aqui embaixo na descrição, vocês podem ter acesso. Mais uma vez eu convido vocês a compartilhar o vídeo, a curtir o nosso vídeo, a se inscrever no canal, quem não está inscrito, e principalmente apoiar o nosso projeto LEP Digital, que tem esse grande desafio que é aproximar aquilo que é feito na academia com aquilo que é urgente e necessário para os profissionais que atuam na área da pedagogia do esporte. Essa é a nossa grande missão, nos ajude. E Hudson, muito obrigado pela excelente aula, pela possibilidade de explicar de forma tão didática coisas tão complexas. Excelente aula, né? Quem vê pensa nisso. Gente, obrigado. Até mais.